Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, bom dia, as nossas saudações. 23 de fevereiro do ano de 2026. Está de volta o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, depois de uma ausência devido a todas as celebrações do Carnaval. Não tivemos programa na última semana, mas hoje regressamos na habitual produção da Direção de Informação da LAC, com técnica de Emanuel Catelina e Ricardo Dias. Na moderação estará o José Silva e com os nossos habituais comentadores residentes. Em estúdio, Gustavo da Conceição e o Andy Inglês. E em suporte alternativo, José Guerreiro e Rui de Castro. Bom dia a todos, bom regresso e prontos para a análise semanal. Muito bom dia, muito bom dia também. Bom dia, boa semana. Bom dia e boa semana a todos. Bom dia, para esta semana trazemos dois temas que marcaram a atualidade, quer nos serviços aqui da LAC, mas também a nível de outros órgãos de comunicação social. Estamos a falar da intervenção, ou das intervenções, no caso do juiz presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que chamam a atenção para aquilo que considera existência de disciplina e corrupção entre os funcionários dos tribunais e juízes, e que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem de combater para o bom andamento da justiça. As afirmações de Norberto Sodré João foi na altura da tomada de posse de novos juízes presidentes de tribunais de comarca. Também na última semana, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolana, o general de aviação Altino Santos, também apontou reformas a nível das Forças Armadas angolanas, enumerou uma série de situações que, do ponto de vista do alto comando das Forças Armadas, não têm sido as melhores para a gestão, sobretudo, das unidades militares a nível de todo o país. São esses dois temas que vamos analisar, e começando pela Justiça. O juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e presidente do Tribunal Supremo afirmou na última quinta-feira que há muita indisciplina e corrupção entre os funcionários dos tribunais e juízes, e que o Conselho Superior tem de combater estes fenómenos para o bom funcionamento da justiça no país. Norberto Sodré João falava durante a cerimónia de empossamento de novos juízes presidentes de tribunais de comarca a nível do país, onde também enfatizou que o Conselho Superior da Magistratura Judicial vai acompanhar as atividades dos juízes recém-impulsados, e alertou que quem não preencher as expectativas será substituído. Vamos começar então esta abordagem com o Rui de Castro. Rui, como é que podemos olhar para esta situação, este posicionamento do juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura e do Tribunal Supremo após assumir as funções em substituição de Joel Leonardo? Podemos mesmo considerar que é a primeira vez que Norberto João vem fazer esta avaliação interna e aqui também assumir responsabilidades, sobretudo no que toca à indisciplina e corrupção. São fenómenos que têm sido levantados por advogados, por vários cidadãos envolvidos em processos a nível dos tribunais, mas agora é o juiz-presidente a dar a cara e a dizer que sim, há indisciplina e há corrupção a nível dos tribunais. Esta questão não é nova. Quem é novo é o juiz-presidente do Supremo enquanto presidente do órgão. Porque várias instâncias da Justiça e outras têm mencionado que, de facto, nós temos problemas bastante sérios com os nossos operadores de justiça e com todo o sistema judicial. Não há dúvida que foi uma afirmação contundente
quando mencionou a existência de uma conduta indecorosa, injustiça e mesmo corrupção nos tribunais, com Luanda e Viana em destaque nesta problemática da venda de sentenças, do suborno de magistrados ou de juízes que acertam com advogados a divisão de honorários em julgamentos onde a verdade é subvertida. Portanto, isto, do meu ponto de vista, tem muito a ver, logo à partida, com o problema da deficiente formação dos operadores de justiça. Formação quer académica, moral, e que depois afeta a própria ética e que realmente nos vai brindando com situações bastante desagradáveis, sobretudo quando nós pretendemos que, ao recorrermos à justiça, encontremos os padrões mais altos de legalidade e que, em situações de conflito, se haja uma solução que seja efetivamente a mais correta. Ora, ao que se tem dito, para além desta questão da má formação dos operadores, contribui também alguma falta de independência do Poder Judicial, que ao ficar muito ligado ao Executivo, tem a sua imparcialidade, de certo modo, travada. Há dificuldades com os orçamentos e dificuldades de logística, nomeadamente tribunais em condições degradantes, com falta de sistemas informáticos, falta de papel, instalações inadequadas, algumas onde inclusive chovia, embora também seja de reconhecer bastantes novas infraestruturas e apetrechamentos, mas o certo é que estas dificuldades acabam por contribuir para que muitos processos se percam ou que levem bastantes anos para serem decididos. Outro aspecto que também se diz que contribui são os salários, não é? É que, embora também aqui tenham havido melhorias, ainda está distante daquilo que o pessoal da justiça deveria, no seu todo, estar a ser beneficiado, e aí temos um processo reivindicativo do sindicato dos trabalhadores da justiça, que há bastante tempo pugnam por melhores condições e particularmente a nível de salários, embora todos nós também reconheçamos que este é um problema que não é apenas da justiça, portanto é um problema conjuntural e que de facto não haverá no atual contexto grande capacidade para melhorias pontuais de salários, porque o problema é geral. Ocorre também que há alguma
fraca, diria, fiscalização por parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Porque perante situações, perante ocorrências como estas que o Presidente do Supremo colocou, esta corrupção dos tribunais ou estes acertos por baixo da mesa de sentenças, não vemos depois que sejam tomadas medidas como, por exemplo, a retirada da carteira, a expulsão, ou mesmo o julgamento de juízes, de advogados e outros que tenham cometido estes atos e que são, de facto, bastante lesivos. Obrigado, Rui de Castro, por este primeiro momento, este primeiro olhar. Vamos também estender aqui a palavra para o Gustavo da Conceição. Várias situações, algumas aqui apontadas também pelo Rui, e há antecedentes, já são questões que não são novas, são recorrentes a nível do tribunal. Tem-se feito justiça já há alguns anos. Um dos bastonários da Ordem dos Advogados de Angola, na altura, o Dr. Raul Araújo, chamava atenção para estas situações. Houve também alguma polémica na altura com o anterior presidente do Conselho Superior da Magistratura e do Tribunal Supremo. Como sanar todo este conjunto de situações, uma vez que, pelo que mostram os indicadores, as situações vêm desde o próprio Tribunal Supremo até depois os tribunais do Comarca e as outras instâncias? Bom, as soluções serão múltiplas. As soluções múltiplas e diferenciadas, naturalmente. As soluções para o combate à corrupção são de uma dimensão, as soluções de combate à indisciplina serão de outra dimensão. Estará-se instalada uma cultura de impunidade a nível tribunal que vem de cima. Segundo, agora o Rui teve a dizer, por exemplo, que não há referências de julgamento ou de expulsão de juízes, quer da mais alta instância para depois as outras instâncias. Estará-se instalada esta impunidade agora a nível dos tribunais? Bom, não tenho nenhum dado para afirmar isso peremptoriamente, mas, baseado na intervenção do Presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e ele fala claramente nessas duas dimensões, na dimensão corrupção e na dimensão indisciplina, aquilo que eu posso dizer é que é preciso ter soluções para cada uma dessas dimensões, porque a solução não é transversal. O tratamento das questões de disciplina, que serão questões meramente internas do sistema de justiça, são de uma dimensão. Os problemas ligados à corrupção são de outra dimensão e pode colher experiências noutros setores e noutras dimensões. Aquilo que eu acho que é solução para uns e para outros, para além de outras medidas previstas nas diferentes leis e nos diferentes regulamentos internos do Ministério, dos tribunais, enfim, do sistema, é que se torne isso tudo mais transparente. A transparência pode ser um primeiro passo para a inibição das questões de corrupção e das questões de indisciplina. E o que é que eu chamo de transparência nisso? É a possibilidade de escrutínio da atividade das pessoas, das atividades dos diferentes níveis do sistema, por toda a gente. E, portanto, ter-se, enfim, por via de um portal, ter-se acesso a informações
naturalmente que possam ser partilhadas informações sobre a atividade dos tribunais, sobre a atividade do juiz, sobre as decisões tomadas, etc., etc., pode ser que iniba substancialmente essas negociações à volta da corrupção, negociações sobre o atraso dos processos, etc., etc. Não é? Se nós todos soubermos quais são os prazos mínimos para a apresentação dos resultados de um dado processo, todos nós podemos acompanhar e podemos perceber se há quem tire vantagens com os atrasos ou quem tire vantagens com as acelerações dos processos. Se nós todos soubermos das decisões dos tribunais com transparência e com eficiência, podemos perceber se algum juiz teve a coragem de tornar o culpado em vencedor da causa. Portanto, eu acho que o primeiro grande passo será a transparência. Mas haverá outros passos que são precisos dar, de certeza. Os mecanismos de controlo têm que ser mais apurados e exigentes e, portanto, o sistema de justiça deve ter um mecanismo interno de controlo das práticas dos tribunais, aos diferentes níveis, e deve haver mesmo um mecanismo externo ao sistema de justiça, se calhar a Assembleia Nacional, também a acompanhar e a perceber se o sistema está a funcionar com a lisura e com a ética que se obriga a quem está envolvido, enfim, nas práticas judiciais. Finalmente, é preciso também criar condições para que o sistema trabalhe por si próprio, porque interferências externas ao sistema podem abrir brechas à indisciplina e abrirão seguramente brechas a influências corruptivas. E, portanto, o sistema judicial deve-se blindar, deve-se proteger, deve-se se tornar verdadeiramente independente, quer do ponto de vista dos seus recursos materiais, humanos e, sobretudo, financeiros, quer do ponto de vista dos seus mecanismos de criação da hierarquia interna, que é preciso, por vezes, que esteja clara, e nós já vimos no passado que houve problemas de discussão entre o poder do Tribunal Constitucional e o poder do Tribunal Supremo, orientações de um que não foram cumpridas pelo outro, etc. E, portanto, é preciso que o sistema consiga resolver esses problemas. Finalmente, eu diria que mais uma forma de nós podermos ultrapassar os problemas de corrupção e de indisciplina que o sistema de justiça evidencia e que foram, e bem, em minha opinião, com toda a humildade, tratada e reconhecida pelo Presidente do Tribunal Supremo, é realmente o poder e o exercício do poder da hierarquia. Quem tem o poder de hierarquia tem que o exercer de forma a dignificar o sistema de justiça. E houve mesmo, desse ponto de vista, um esclarecimento, ou diria mesmo uma ameaça do Presidente, que, como a forma de nomear os juízes de comarca é fundamentalmente baseada na antiguidade, quer dizer que temos aqui um ponto que se calhar poderia ser, enfim, enriquecido. A antiguidade de per si
não garante a transparência, não garante qualidade, não garante capacidade, mas é um ponto importante e, portanto, podia ser acrescido de outros itens para se poderem contar os juízes do Tribunal de Comarca. Mas dizia eu que o exercício da hierarquia é fundamental, do poder hierárquico é fundamental e o controle do poder hierárquico é essencial para que efetivamente se melhore essas questões de corrupção e as questões da indisciplina. Ok, obrigado. Zé Guerreiro, vamos também agora ouvir a intervenção de Zé. Normalmente Zé tem sido o primeiro, mas hoje houve aqui alguma alteração. Zé, estando dentro do sistema já há algum tempo, mas agora assumir este cargo de presidente, quer do Tribunal Supremo, quer do Conselho Superior da Magistratura, Norberto João conhece bem os cantos da casa e de alguma forma saberá lidar, agora que assume publicamente todas essas questões, saberá como lidar, como cortar estes males a nível dos tribunais, ou será uma tarefa difícil face às situações que se vêm acumulando ao longo dos anos? Bom, este tema para o qual os nossos colegas intervieram com muita profundidade, não é, retoma um assunto que não é grande novidade, não é? Que são as deficiências graves no nosso sistema de justiça. Estas situações já são antigas, têm sido objeto de múltiplas intervenções e denúncias de agentes do próprio sistema, desde advogados, ordem dos advogados, oficiais de justiça e dos próprios juízes, não é? Agora, como diz o Zé Silva, como pergunta o Zé Silva, há condições do Presidente do Tribunal Supremo ter condições de alterar, de lutar contra o sistema? Eu acho que sim, embora também seja de referir que já os anteriores Presidentes do Tribunal Supremo, Presidentes de outros tribunais de tribunais superiores, bem como outros oficiais e as altas patentes, digamos assim, da Justiça, todos têm conhecimento há muitos anos desta situação. Isto atira-nos para a necessidade de refletir sobre a origem, a gênese destas deficiências do sistema de justiça, que já são antigas, cujos principais responsáveis da justiça e do poder político, do poder judicial, conhecem e que são, até agora, incapazes de dar a volta, não é? Portanto, os exemplos são muitos e variados, não é? Desde a propalada seletividade da luta contra a corrupção, não é? Erros processuais condutidos, a decisão considerada inconstitucional pelo próprio Tribunal Constitucional, dos juízes terem direito a uma percentagem dos ativos recuperados, as denúncias sobre a negociação de penas, os excessos de prisão preventiva, etc., são pequenos e rápidos exemplos de como o sistema enferma de graves deficiências que não tem sido possível, como dizia há pouco, dar a volta. E eu não diria só que é uma questão de educação, como frisou o Rui de Castro, porque em termos de formação, nós temos o INES, o Instituto Nacional de Estudos Judiciais, temos as faculdades de Direito das Universidades Angolanas, que têm competências, que têm valências. Portanto, não seria bem só educação, eu acho que é mais uma questão de formação ética, de valores na família e de comportamentos desviantes de alguns participantes do sistema que se veem envolvidos, não é, numa teia da vida, não é, em que o mais fácil é ser corrupto e é ser comportamentos que não se conformam com a legalidade, não é? Portanto, agora o importante é que é o próprio juiz, Presidente do Tribunal Supremo e Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que vem denunciar as graves situações. Ele falou que há muita disciplina e corrupção dos funcionários dos tribunais e dos juízes até, não é? E referiu
a gravidade de situações e a necessidade de pôr cobro a isso. O que nós temos que ter claro é que um país sem uma justiça justa, se assim poderia dizer, legal, independente e credível, terá muitas dificuldades em prosseguir para o desenvolvimento. E eu acho que a sociedade tem que estar mesmo preocupada e atenta com estas denúncias. E mais do que isso, é fundamental que se tomem medidas a curto, médio e longo prazo, estruturadas, para combater e ultrapassar estas graves situações. Diria mais, acho fundamental que a Presidência da República e o Parlamento reflitam bem sobre o que foi dito, não é? Não só por este juiz-presidente do Tribunal Supremo, como de outros agentes da Justiça, outros altos magistrados da Justiça que têm vindo a referir há anos, para ver se existe a coragem e a vontade política de se fazer de facto a reforma da Justiça, de que já se fala há mais de 20 anos e para a qual já foram nomeadas várias comissões e subcomissões e responsáveis, etc., cujo trabalho e conclusões, não é, a sociedade ainda aguarda, não é? Por toda esta situação que foi denunciada e foi informada pelo seu juiz-presidente do Tribunal Supremo, põe a causa a imparcialidade, a competência das instituições e a separação de poderes. Era este o meu contributo para este tema. Obrigado, Zé Guerreiro. Agora vamos partir mesmo para o primeiro intervalo neste seu jornal 7 dias da semana em retrospectiva e voltamos daqui a pouco ainda para ouvir sobre este tema da justiça, o Ainda em Inglês. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Ainda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a segunda parte do seu Jornal 7 Dias, aqui com a análise do primeiro tema, as declarações do Presidente do Conselho Superior da Magistratura e Presidente do Tribunal Supremo, Juiz Norberto Sodré João, na última semana, ainda em inglês, reflexões. Uma das questões aqui que se chama a atenção é para esta perca de confiança no sistema de justiça por parte dos cidadãos quando são assumidas publicamente estas situações, indisciplina, corrupção, mas também questiona-se, hoje a magistratura tem servido também como um elan, como uma plataforma para juízes e funcionários poderem se enriquecer, poderem ter alguma estabilidade e por vias, digamos assim, não menos corretas? E assim confessas, não é? Sim, acho que esta é o teor ou a substância da mensagem passada pelo presidente do tribunal, o atual presidente do Tribunal Supremo, que na prática reitera suspeitas que a comunicação social e a sociedade, de um modo geral, reconhece existir no sistema judicial. Agora, claro que estes aspectos são consequências, não é? E eles devem, por um lado, refletir ou traduzirem problemas ou disfunções inerentes ao próprio sistema de justiça. Na prática, são fatores endógenos ao próprio sistema, e podem dizer respeito a problemas de pessoas, conduta de pessoas, sobretudo, temas relacionados com problemas ou deficiências ao nível do processo do sistema ou de vários processos. Os meus colegas referiram-se muito bem ao controlo, tanto interno e externo. Há temas de estrutura, falamos de questões relacionadas a tanto meios, equipamentos, meios e infraestruturas, como instalações e a tanto ter boas condições de trabalho. Sim, inclusive na última semana nós também passamos aqui recentemente declarações da associação, do presidente da associação Mãos Livres, está ligada à questão da justiça e direitos humanos,
que apontava para a falta de condições nos tribunais, falta de condições de trabalho, e dizia mesmo que alguns juízes não têm, vivem em péssimas condições laborais, e que isto também pode propiciar cenários de corrupção. Claro. Explica, não é? Explica partes do problema, não é? E numa perspectiva de solução do problema, que se deve a ter as causas e não as consequências ou os efeitos apenas, não é? Esses aspectos devem ser considerados. Mas também não podemos perder de vista aspectos exógenos, não é? Ou fatores, situações que impactam negativamente a atividade do setor de justiça e, claramente, o próprio contexto, não é? Portanto, o sistema político, administrativo, tem tanto uma palavra a dizer ou tem uma palavra a dizer sobre o estado de coisas, não é? Ou a sua influência negativa, ou os problemas que enfermam o sistema político e administrativo certamente impactam negativamente o funcionamento da justiça. O Zé Guerreiro, na sua abordagem, falou de questões relacionadas à família e relacionadas com a família, porque, como referi, temos o tema da pessoa que entra para o sistema, não é? Estas pessoas provêm das famílias, as famílias têm problemas e, portanto, essas pessoas vindo destas famílias com problemas, não é? Certamente que não vão ter uma influência positiva no sistema de justiça, a menos que o sistema saiba lidar com essas situações. Mas essas pessoas, depois de nascem numa família, mas vêm de escolas e vêm de academias, têm uma conduta social e a sua própria experiência profissional antes de ascenderem a esta profissão, até serem admitidos a esta profissão. E, portanto, há situações que vêm lá de trás. E há um exemplo. Eu há dias estava a ouvir um vídeo, né, no YouTube de um professor Eduardo Gianetti, creio. E para colar aqui as questões éticas, né, ele dizia que um dos grandes problemas que ele enfrentou na vida dele, como acadêmico, foi numa semana ter ouvido e assistido uma manifestação de estudantes que não estavam brasileiros, obviamente, ele é brasileiro, que contra determinadas políticas e conduta dos políticos. E claramente, num contexto de democracia, faz sentido e até de se apoiar. Entretanto, na semana seguinte, a maior parte desses estudantes que eram alunos deles estavam a copiar, né, nas aulas, na prova, né? Portanto, era a época de exames e estas mesmas pessoas que estavam contra o sistema e algumas decisões e condutas de políticos estavam a copiar e foi necessário, portanto, ter aí uma estratégia na turma, separá-los para que então eles portanto, continuassem com esta atitude. Isto para dizer o quê? Que muita da conduta de pessoas que muitas das condutas negativas que vemos no sistema de justiça e em outros setores da nossa vida, não é? São manifestações que estas pessoas que hoje assumem funções importantes, que já manifestaram ao longo da sua vida. E, portanto, resolver o problema era prevenir e impedir que pessoas com determinado perfil ético, moral, não é? E até social, né? E familiar, portanto, assumissem esta função. Portanto, os controlos têm que existir não é? Logo no início. Portanto, tem que haver transparência, o critério do mérito e também a satisfação de alguns, não é? Sobretudo, não é? Preceitos de ordem moral.
e ética, né? Por outro lado, como referi, e por força do contexto em que vivemos, muito desses problemas têm a ver com tanto nomeações baseadas em redes pessoais, políticas ou informais. O próprio presidente do Tribunal Supremo e, nas vezes, do presidente do Conselho presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial referiu-se que, na prática, em grosso modo, diz que muitas daquelas pessoas que foram nomeadas têm problemas de ordem moral e ética, mas como têm que cumprir o tema da antiguidade, não é? E para além de haver as suspeitas de terem cometido, de estarem envolvidos na corrupção, mas muito provavelmente não são as melhores pessoas, mesmo do ponto de vista técnico, para assumir aquelas funções. Por isso é que chama a atenção que quem falhar será substituído. Sim, tá. Mas não era melhor apostar em pessoas... Na prática, aqui há um equilíbrio que deve ser, obviamente, observado, e é uma oportunidade de talvez se mudar a lei ou o regulamento, não é? Que regula essa questão. Mas é positivo, pelo menos, haver esse reconhecimento, essa chamada de atenção e até a oportunidade, né? Porque muitas dessas pessoas também são vítimas da situação e, portanto, traçar um novo caminho para além das transformações não devem ter em conta ou não devem ser realizadas a ruptura com o passado pode ser feita fazendo um caminho novo. Portanto, essas pessoas precisam de uma oportunidade, estavam a trabalhar num contexto que todos nós conhecemos, que era muito mais perverso, porque o próprio tribunal, a própria liderança do Tribunal Supremo tinha sérios problemas. Portanto, os principais problemas que tínhamos também adivinham do facto do Tribunal Supremo ter os problemas, haver suspeitas sérias de corrupção e de disputa interna a nível do Tribunal Supremo. Obviamente, aqui o resgate da autoridade, uma tentativa de resgate da autoridade do Tribunal Supremo, que tem que conduzir este papel e que tem que ter a autoridade moral, não é? Portanto, para realizar esse esforço. Portanto, eles reconhecem que existe essa situação e estão a dar a oportunidade às pessoas. Há perspectiva de maior controle para que essas pessoas não saiam dos carris, mas certamente com ações de formação profissional, ações de formação ético-moral e melhoria das condições de trabalho das pessoas e da sua situação social, não só dos juízes, mas como todo o corpo de profissionais que atuam, não é? no sistema, como o pessoal administrativo, pode debater o tema da corrupção, porque há um tema da corrupção que está ligada tanto à corrupção de sobrevivência, né? Tanto salários baixos, más condições de trabalho, até alguma vez porque os vínculos começam assim. Podem explicar parte da coisa e é preciso resolver. Agora, a influência política também é um tema em algumas decisões, não só de fórum nas decisões, nas sentenças, mas como a própria indicação dos juízes, mas num contexto como esse, não é? Geralmente quando há interferência ou influência assim pouco discreta, não é preciso que se diga isto, porque os sistemas todos em todo o mundo são influenciáveis, não é? Mas é preciso haver alguma descrição e não se pode influenciar para tudo, não é? Aliás, as próprias pessoas têm os seus vínculos, não é? Mas geralmente quando temos abordagens assim muito pronunciadas, quase descaradas, significa dizer que, para além do poder político, o poder econômico também tem esta possibilidade. Tem esta possibilidade de fazer. E eu acho que na nossa situação, claramente, está muito claro
que as pessoas com muito poder econômico, têm também muita influência, ou são suscetíveis de ter muita influência sobre aquilo que se passa no poder judicial, que pode ser imparcial. Quando isto acontece, é um grande problema. Portanto, é a lei dos mais fortes, portanto, quem tem dinheiro está protegido, mas significa dizer que há também mais conflitos e o risco de haver conflitos, portanto, para além da justiça seletiva, há depois a justiça por mãos próprias. Isso depois, portanto, redunda em problemas sociais muito sérios, a falta de desconfiança de todos, inclusivamente dos outros empresários. Quem vai investir num país onde não se garante os contratos, a propriedade e os conflitos, tanto são dirimidos na base das influências. Em inglês temos que fechar este tema, mas de uma forma geral, apesar que não se deve sempre generalizar, mas fica assim a ideia de que os nossos juízes são corruptos depois desta afirmação do presidente do Conselho Superior da Magistratura? É assim, não se pode generalizar, mas devemos também reconhecer o mérito de ser o próprio órgão a reconhecer que tem os seus problemas e tem que lidar com eles. O caminho para a frente começa, isso é como qualquer coisa, como uma doença, né? Vamos assumir que é uma doença. Portanto, a corrupção é uma doença daquele sistema. As lideranças daquele sistema reconhecem que há um problema sério de corrupção. Portanto, se não assumirem portanto, o facto de se assumir esta realidade é uma luz de esperança. Portanto, é uma indicação de que se quer mudar. E, portanto, devemos também olhar este assunto nessa perspectiva e apoiar. Portanto, tem que haver apoio político para as transformações que se impõem no sentido de reduzir e resolver esse problema da corrupção. Este tema da corrupção, e depois vamos abordar também a outra questão, portanto, são sinais claros de desgoverno, portanto, de má governação neste órgão concreto, né? E a governação, de um modo geral, portanto, assenta em que ter, tanto na ética, haver a conduta ética e eficaz da liderança, uma liderança eficaz e ética. Portanto, tem que haver uma boa cultura de ética, tem que haver mecanismos de controlo, tem que assegurar tanto o bom desempenho, os bons resultados, aquilo que se espera da justiça tem que ser assegurado. E depois, não menos importante, a própria legitimidade do sistema e das organizações. Portanto, é um tema de boa governação. Ok, em inglês vamos, por enquanto, fechar, e se houver mais tempo voltamos à questão da justiça, mas temos que avançar agora para o nosso segundo tema. Também se fala em falta de disciplina nas Forças Armadas angolanas, fala-se também em questões ligadas ao asseguramento insuficiente nas unidades militares, desalinhamento de efetivos, armamento em mau estado, infraestruturas degradadas e também deficiência nos planos operacionais. São um dos pontos negativos que foram identificados e citados pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General de Aviação, Altino dos Santos, quando apresentava na última semana um plano de reformas estruturais a nível das unidades militares em todo o país, durante a abertura da 22ª reunião de balanço do ano de instrução militar 2025-2026. José Guerreiro, indisciplina, falávamos nos tribunais, agora também nas Forças Armadas. Estamos a falar de um órgão que é pautado sobretudo pela disciplina, pelo rigor. Até diz-se muito na linguagem popular que os militares são muito disciplinados e que devem ser exemplo, mas com estas afirmações e com este plano apresentado pelo chefe de Estado-Maior, há um indicador que nem tudo corre bem a nível das Forças Armadas angolanas. Bom, este tema que o Zé Silva introduz muito bem, traz-me à memória a grande admiração
que todos nós temos pelas FA, não é? Começando, aliás, e fazendo essa homenagem às extintas FAPLA, não é? Que garantiram a luta contra a invasão, garantiram posteriormente a soberania nacional e a independência. Portanto, de admiração pessoal, e acho que de todo o povo, em relação às FA, quer quando eram FAPLA, quer depois com a integração de outras forças e transformado em Forças Armadas Angolanas. Eles foram garantes da soberania e da independência. Têm um valor incalculável. Por isso, José Eduardo dos Santos recompensou bem todo este percurso, toda esta trajetória das Forças Armadas, não é? E cujos componentes, quer oficiais superiores, subalternos e soldados, deram as suas vidas, deram partes das suas vidas, da sua juventude, a esta causa nobre de defesa da pátria. José Eduardo dos Santos, na altura, portanto, soube recompensá-los, terminada a guerra, terminada a agressão, de retomar o país à vida normal, e digo eu, muitas vezes mereceram este reconhecimento muito mais do que os civis, que muitas vezes foram beneficiados com a tal acumulação primitiva do capital, termo que, aliás, penso não se aplica a este caso. Embora nem sempre, na altura também, os oficiais subalternos e os soldados nem sempre foram salvaguardados à mesma dimensão ou proporcionalidade que os oficiais superiores. Mas foi uma recompensa que esses oficiais tiveram, todo o esforço e trabalho que fizeram enquadrados nas Forças Armadas. Eu acho que, posteriormente, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, tentou não mexer nesses privilégios adquiridos e tentou alargar a pessoas da sua confiança, também até então, se calhar, não contemplados. E eu apelo a este passado exatamente para referir um aspecto. Acho que toda esta espécie de anestesia financeira ou empresarial deixou, de certa forma, muito conformados, eu não direi condicionados, mas conformados, os oficiais superiores, muitos deles na reforma, e não querendo ter grandes chatices. Tudo isto aliado ao facto de já não haver guerra, e, portanto, as Forças Armadas deveriam ter que adotar outras estratégias em tempo de paz para poderem manter operacionais os seus efetivos. Mas se as tendências de maior distanciamento de condições entre chefes e subordinados aumentaram e se vão sendo relaxados os princípios de disciplina e outras regras castrenses que a paz naturalmente proporciona, né? É mais ou menos normal que se fique alguns atos que colocam em causa essa hierarquia e as normas de qualquer exército. E é isso que o nosso chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas fez. Fez revelações neste quadro, né? Tentei dar este quadro macro para chegar às questões concretas. Não é? Este quadro macro que, penso eu, justifica todas estas revelações que, com muita coragem e com determinação, o Sr. General da Aviação, chefe de Estado-Maior-General, fez. Ele focou em problemas estruturais que comprometem a disciplina, a prontidão operacional e a credibilidade da instituição. Isto é muito forte. Por isso eu disse que são afirmações corajosas e determinadas. Isto é, note que ele falou na sequência a visita às várias unidades, né? A diferentes unidades militares, né? em que se referiu à falta de disciplina, a infraestruturas degradadas, fragilidades na preparação da ordem unida, até isso, limitações no estudo da arte militar, insuficiente domínio de instrumentos e regulamentos legais. No geral, falou em déficits nos sistemas de comando, de controle, de comunicações, de logística, de planeamento e de coordenação. Ou seja, parece que as nossas FA relaxaram. Quais as razões? Era necessário estudar melhor, aprofundar melhor a análise destas falhas. Ele então apontou para a necessidade de reformas. Aguardemos então para essas novas medidas, porque eu acho que nós precisamos de ter umas Forças Armadas fortes, dinâmicas, organizadas e que sem problemas no seu sistema de comando. E nós confiamos que isto vai acontecer. Rui de Castro, este olhar para este processo de reforma nas Forças Armadas angolanas
Isso também numa altura em que há também exemplos no dia a dia em que notamos que militares envolvidos em situações, às vezes, de crime, de indisciplina na rua, de violência física e também de outro tipo de situação que acaba por não dignificar a farda, por não dignificar o nome das Forças Armadas. Ou seja, são situações internas de falta de organização interna que depois são trazidas aqui para fora e que vamos testemunhando no nosso dia a dia. Bem, nós quase que ficamos em choque ao ouvirmos, ou no caso até ao lermos, as declarações do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a traçar-nos um quadro que não é nem de longe aquele que nós pensávamos, pelo menos, que estivesse a ocorrer com as nossas FA, que como dizia há pouco o Zé Guerreiro, nos brindaram com façanhas incalculáveis, portanto, de vários combatentes, oficiais, generais, que deram as suas vidas, deram partes do seu corpo, enfim, por tudo isso, por uma causa maior da defesa da pátria. Agora, o que realmente acontece é que nós estamos também aqui perante um processo, tal como outros em várias instâncias, de uma transferência de, digamos que, um exército ou exércitos de guerrilha que depois se constituíram em forças armadas. Primeiro foram as FAPLA, depois as FAPLA com outro exército de guerrilha formaram as FA, e então há aqui todo um conjunto de situações que têm a ver com a organização, com uma nova visão, inclusive, daquilo que são as Forças Armadas em tempos de paz. Ora, quando o chefe do Estado-Maior nos diz que existem problemas estruturais em muitas unidades, que comprometem a disciplina, a prontidão operativa e a própria credibilidade das Forças Armadas, nós ficamos preocupados porque começamos logo a pensar que também as Forças Armadas já foram afetadas pelo vírus Kuduro. É que a falta de disciplina da tropa, o asseguramento logístico deficiente, armamento em mau estado, infraestruturas degradadas, falhas na aplicação de orientações, o regulamento de ordem unida aplicado de forma diferente de unidade para unidade, e um conjunto de outros problemas que envolvem também deserções, envolvem o excesso de tempo no serviço militar, enfim, há de facto várias situações que devem e têm mesmo de merecer uma atenção muito séria, porque as Forças Armadas
são o garante da integridade do território, são o garante da segurança nacional, de terra, mar e ar, e também sabemos que estamos em momentos na conjuntura internacional em que se acendem novos apetites em busca de riquezas aqui e ali. Nós temos bastante riquezas no nosso solo, temos a água abundante, enfim, portanto, temos petróleo também. Ou seja, Rui, as Forças Armadas não podem estar distraídas ou adormecidas à sombra da bananeira. A organização e a prontidão combativa têm que estar sempre presentes. Não, até porque os mais antigos, não só os do espectro, como diz o Zé Guerreiro, mas outros ainda se lembram de que era usual dizer-se que o inimigo até pode madrugar, porque as Forças Armadas nunca dormem. Portanto, neste caso, parece que estão a adormecer de dia, com estes problemas que nos estão a ser apresentados pelo chefe de Estado-Maior. Agora, o que também precisamos de conhecer é de facto casos que merecem atenção, porque, por exemplo, quando a tropa está em caserna, portanto, em tempo de paz, está nas unidades, está em caserna, consome muito mais do que estando no terreno e fica muito mais ociosa, e aí há que haver um conjunto de outros programas para cuidar daquela quantidade de militares que têm de fazer qualquer coisa, e qualquer coisa de útil. Então, quando falta, por exemplo, armamento, fardamento adequado, a alimentação não é regular, falhando aqui a logística, a própria hierarquia também começa a enfraquecer, porque os comandantes das unidades começam a perder o controle, começam a não saber o que dizer à sua tropa, porque estão a faltar coisas básicas. Quando, por exemplo, se fazem reduções muito significativas no orçamento para as Forças Armadas ou o pouco que é afetado é remetido tardiamente, isto coloca depois problemas na manutenção do equipamento, no próprio salário dos vários combatentes, que já não é muito, o que depois, obviamente, vai trazer estes problemas de indisciplina. O que nota-se muito também, e aí é uma outra questão que também temos mencionado a nível da, vou-lhe chamar de sociedade civil, é que a troca de funções de oficiais generais e outros, portanto, passando-os à reforma, e estes generais com experiência combativa e, sobretudo, com capacidade de liderança, ao serem trocados por outros que têm deficiências na formação académica, não têm histórico combativo,
eh, acaba por criar uma lacuna na cadeia de comando e na coordenação, na direção, o que depois abre brechas à desordem. Outro caso que se nota também e que precisa de ser corrigido com urgência tem a ver com muitos militares, alguns deles inclusive generais, que passaram à reforma, vivem com uma reforma que lhes dá apenas para sobreviver e mal, e que não têm o reconhecimento social que todo o seu histórico deveria ser merecido. Ao ocorrer isto, este é um exemplo que é dado às novas chefias e que depois faz com que nestas aumente a apetência pelos negócios escuros, por exemplo. Portanto, há aqui, efetivamente, questões que têm que ser analisadas com profundidade. Não há dúvida que hoje o país, felizmente, já não está em guerra, já não precisamos de ter orçamentos muito elevados para este lado, não é? Para a compra de munições, para a nova técnica. Portanto, não é por aí, mas não nos podemos esquecer que temos um corpo de exército que precisa de ser mantido. E aí também há outro pormenor que eu queria mencionar e para terminar já por agora, que tem justamente a ver com o facto de que digamos que as Forças Armadas, quando nós pensamos nos jovens que vão para as Forças Armadas, vão para aquilo a que agora o próprio chefe de Estado-Maior designou e bem como lema para este ano, vão para a escola da vida. Porque quando um jovem atinge a maioridade e vai obrigatoriamente fazer o serviço militar, e aí há um particular que também é necessário ver, é que há o serviço militar obrigatório e há o serviço militar profissional. Então há que ver que quem tem que ir para o serviço militar obrigatório fica lá de 3 a 5 anos. E terminados esses anos sai e vai para a vida civil. Os outros são profissionais, são quadros das Forças Armadas até ir para a reforma, portanto, e então tem outro tratamento. Mas dizia então que, agora sim para terminar, que de facto as Forças Armadas têm que ser vistas como o serviço militar deve continuar a ser encarado como foi no passado, como um importante momento na vida dos novos adultos, onde aprendem a disciplina, aprendem a pontualidade, aprendem a viver em grupo e a reconhecer o valor do grupo em detrimento do individual e aí sim ganhar muitas das vezes com o próprio sangue um sentido verdadeiro de nação e de povo. Obrigado, Rui. Gustavo, também este olhar para esta reflexão interna que traz o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Afinal, as nossas FA não são ou não estão tão organizadas como se pensa, não é?
ou pelo menos como deram a aparecer ao longo destes anos. Ao longo destes anos. Ou no desfile do 11 de novembro, não é? Exatamente. Dos 50 anos da independência nacional. Exatamente, com um ponto alto no desfile do 11 de novembro. Estávamos todos convencidos que era um mar de rosas, mas não é. Admiro por isso a coragem do chefe de Estado-Maior em vir reconhecer isso publicamente e pelo facto também, né, felicito também pelo facto de já ter iniciado um processo de avaliação que culminou com o discurso que fez. Portanto, ele fez um processo de avaliação do sistema castrense antes de falar, percebeu que havia um conjunto de dificuldades nas Forças Armadas e, portanto, veio agora transmitir este conjunto de preocupações e de orientações para o futuro imediato e, quiçá, haverá outras de mais médio e longo prazo. Mas deixa-me pegar aqui em 2 ou 3 questões levantadas pelo chefe de Estado-Maior para que se ponha luz em algumas das debilidades que afinal hoje apresentamos. Nós sabemos que por necessidade da defesa da pátria e de necessidade de integridade territorial, ao longo dos últimos 20 anos, as Forças Armadas sempre beneficiaram do maior bolo ao nível do orçamento. E, portanto, constatarmos hoje que temos armamento em mau estado, algum obsoleto, infraestruturas degradadas, isso implicará investimentos que não tenho certeza se o país estará pronto para os fazer. Agora, reconheço que são investimentos necessários. As Forças Armadas são um instrumento de defesa nacional, sim, mas também são um instrumento de dissuasão, são um instrumento de integração regional, não é? Temos missões conjuntas e, portanto, precisamos de mostrar nível, precisamos de mostrar qualidade, precisamos de mostrar que temos condições de dar respostas eficientes em casos extremos e não só em tempo de guerra ou em casos de agressão, mas também em tempos de paz, em casos de problemas graves que possam ocorrer como resultados de catástrofes ou outras, sim, aliás, outras questões. Quando do final do conflito em 2002, né, trazia-se muito esta discussão das forças, do surgimento de um quarto setor, quarto ramo a nível das Forças Armadas angolanas. Não sei se na prática se efetivou, se sente isso, que é exatamente para acudir a estas situações, por exemplo, de catástrofe e outras, até a nível de obras de construção civil, pudesse haver intervenção também dos militares. E isso também iria requerer organização a nível dos quartéis e uma melhor estrutura, não é? Exatamente. Portanto, as Forças Armadas consomem recursos e, portanto, têm que estar prontas para dar contribuições também ao país, não é? E o nível das engenharias e o nível de construção de estradas e o nível de manutenções de pontes, etc., podem ter uma expertise importante para resolver pequenos problemas ao longo das nossas estradas, das vias de acesso de maior dificuldade, etc. Mas parece-me que hoje os problemas espero que este também seja abordado na proposta de soluções que o chefe de Estado-Maior tem
para a, digamos assim, não vou dizer refundação, mas para a renovação das Forças Armadas. E por isso acho que é muito importante que nos concentremos nos recursos humanos. Porque os recursos humanos são a base disso. A forma como recrutamos, onde recrutamos, quem recrutamos, quem e como se passa a profissional, quem e como se faz, enfim, a formação geral dos jovens do país, como se descartam estes jovens para a vida civil, como se pode remobilizar para, em caso extremo de necessidade, para o regresso às Forças Armadas. Portanto, há um conjunto de questões que eu acho que precisam de ser vistas, mas, sobretudo, com foco nas pessoas, com foco nos jovens, com foco nos recursos humanos capazes de lidar com novas tecnologias, capazes de obedecer melhor aos princípios, aos valores, aos critérios que o Estado-Maior hoje denuncia, como a ausência de comando, de controle, de comunicações, de planeamento, de coordenação. Portanto, ao haver isso, e estes são fatores que têm a ver com os recursos humanos, nós temos que ter foco na nossa escola de formação, nas escolas dos recrutas, desde logo, mas também nas escolas de formação dos oficiais superiores e dos oficiais generais, de formas que se melhore esses aspectos denunciados pelo chefe de Estado-Maior e que têm a ver fundamentalmente com recursos humanos. Por outro lado, era importante que as Forças Armadas não ficassem nos quartéis, e por isso, e o Rui já aqui falou das necessidades logísticas, das necessidades de controle, das necessidades de tornar efetiva a vida dos militares nos quartéis, que práticas é que devem ter nos quartéis, horas de acordar, horas de fazer os exercícios, horas de fazer, enfim, as diferentes atividades que tenham previstos. Mas é preciso também fazermos aquelas grandes atividades, as manobras militares, que ninguém mais ouve falar, as grandes manobras militares, porque em tempo de paz as Forças Armadas precisam de fazer isso, precisam fazer manobras militares, precisam de participar em atividades militares, os jogos militares precisam de atividade nos quartéis para fazerem pequenas competições desportivas, etc. Mas temos que perceber que há outras coisas que são importantes para a sociedade castrense, que começam antes da idade da sociedade castrense. Quer dizer, eu ouvi o Ruca e o chefe de Estado-Maior a falarem em problemas com a Ordem Unida. Os problemas com a Ordem Unida sejam, enfim, das diferentes formas de fazer isso, mas há um problema que é transversal. É o problema da coordenação neuromotora das pessoas. Se as pessoas não tiverem estes... E isto são coisas que se trabalham na adolescência, na nossa dimensão infantil e no nosso momento de adolescência. Portanto, a amplitude dos nossos movimentos, a capacidade de coordenação, o estiramento muscular. Portanto, são coisas... A apetência para a atividade física são coisas que nós temos que começar antes. Temos que começar na escola primária desde logo, e por isso a reflexão sobre a aula de educação física, a reflexão sobre o desporto escolar e sobre desportos de jovens
deve também fazer parte da avaliação dessa nova visão que o chefe de Estado-Maior quer introduzir. Porque sem isso vamos ter sempre militares. Se os militares não tiverem, se os jovens do nosso país não tiverem isso no seu período infanto-juvenil, nós vamos ter sempre militares com algumas insuficiências a esse nível. Portanto, para fechar, Gustavo, quero fechar como comecei, saudando a coragem do chefe de Estado-Maior e esperando que a partir daqui se inicie realmente um processo de empoderamento, de requalificação, de reorganização das nossas Forças Armadas para nos garantirem a tranquilidade que nós estávamos a sentir e que precisamos de continuar a sentir depois dessas declarações. E assim fechamos esta segunda parte, não o tema. Ainda não tivemos a análise do Endo Inglês relativamente a essa questão das reformas estruturantes nas Forças Armadas angolanas. Vamos para o último intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Endo Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a terceira e última parte do seu Jornal 7 Dias, aqui com o olhar para esse conjunto de reformas estruturantes que foram anunciadas para as Forças Armadas angolanas, assumidas aqui pelo chefe de Estado-Maior General de Aviação Altino dos Santos. Em inglês, as FARs precisam realmente destas reformas estruturais e fala-se aqui sobretudo nas unidades militares, ou seja, por fora, e também não conhecemos todas as unidades, mas há assim uma imagem de muita organização. Pelo menos a referência é que o Estado-Maior do Exército, né? A gente passa aqui ou pela Rua dos Quartéis ou pelo Largo das Heroínas, aparentemente assim uma imagem de muita organização, mas os dados aqui trazidos apontam realmente uma série de situações, de inquietações que levaram então ao anúncio destas reformas. Sim, eu acho que tudo depende com que lentes a gente olha para o assunto, né? Claramente, este pronunciamento trouxe à luz a profundidade dos problemas e a complexidade dos mesmos, né? Se por um lado temos sim uma imagem de ordem, né? Olhando para a pintura, quer das estruturas e dos lancis, não é, a farda, não é, o brilho da farda e das botas, não é? Por outro lado, há já sinais evidentes de que algo muito profundo, portanto, não estaria a correr bem, não é? Desde logo, a associação de altas patentes no contrabando de combustível. Mas que até hoje não se diz os nomes. Mas pelo menos... Isto por alguma razão, mas esta associação já é perigosa, não é? Várias vezes, eu lembro-me, e um dia até que abordamos, que a porta do principal, não é, aeroporto militar, uma unidade aqui no Rocha Pinto, não é? Creio que o Novo Jornal ter denunciado ou comunicado que havia venda do combustível de avião ali mesmo, né? Negócio, e que todo mundo sabe, ainda recentemente, há dias passei e vemos que ao longo da rua continua a vender este lubrificante ou combustível, não é? Claramente que são desvios da base aí, não é? Portanto, a associação e a perspectiva, né, ou a realidade, que é um facto de algum enriquecimento ilícito de altas patentes ligadas à logística. Né? Todo mundo não é novidade que a logística, sobretudo militar, é uma fonte de enriquecimento de muita gente. Aliás, há um mercado conhecido na zona da BCA, sim.
adjacente à base central de abastecimento das Forças Armadas, que é conhecido o mercado da BCA, que é abastecido e vende-se produtos que são exclusivos das Forças Armadas, saindo dos quartéis. E agora estamos assustados que o chefe de Estado tenha feito este coisa. Eu acho que é de louvar, não é? Esta coragem. E para não dizer o tema da questão, o tema relacionado com a utilização de voos militares para usos pessoais, né? Negócios. Portanto, isto é uma realidade. Eu não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência. Portanto, isto está-se a passar. Eu acho, e na senda do que disse o Gustavo, portanto, e aquilo também que dissemos no tema anterior, né? É um tema de desgoverno, não é? E, obviamente, com implicações muito graves para dois setores tão importantes. E eu creio que se houver coragem das lideranças dos diferentes órgãos do Estado em trazerem à luz os complexos problemas que enfrentam, abre-se aqui, para além de... obviamente que isso choca, assusta, né? Mas dá-se aqui uma oportunidade de esperança, porque é o início para as alterações que se impõem. É preciso sermos muito concretos em caracterizar o problema que temos. Agora, eu confesso que nunca pensei que houvessem problemas tão básicos, né? E isto citando o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, né? Na matéria que li no Jornal de Angola. Ele diz, olha, a FAT tem problemas básicos de comando, direção, concessão, execução, acompanhamento, falta de responsabilidade e exigência. Portanto, isto é de facto sério e grave. Obviamente que terá havido um caminho para esse estado de coisas, não é? E refletindo sobre o assunto, como é que se chega até aqui, não é? Desleixo, mero desleixo, negligência, sabotagem, traição. Isto pode, de alguma forma, levantar questões ligadas à própria segurança nacional quando há estas questões de organização básica a nível das unidades militares? Com certeza. Isto em termos de riscos e certamente que nós, ao analisarmos este assunto e a refletir sobre o mesmo, temos, e conhecendo a nossa realidade social, hoje, e por esta razão, consegue-se compreender a causa de alguns fenómenos que vamos assistindo. Portanto, desde logo há um risco de segurança interna, não é? Portanto, esses problemas estruturais persistindo durante muito tempo gera fuga de armas para criminosos, portanto, o crime violento, portanto, a natureza, a frequência e a magnitude, não é, do crime altera-se. Temos ou não temos mais crime violento com o uso de armas de fogo, não é? Temos ou não temos mais criminalidade organizada? Temos ou não temos mais fragilidade ao nível do controle do nosso território? Portanto, são manifestações que nós vemos e muito provavelmente tem como fator de causa a dimensão e a complexidade que estamos a assistir nas Forças Armadas e que foram denunciados, né? Portanto, há também um problema, para além da segurança interna, há o risco de segurança nacional. Portanto, a nossa capacidade, com estes níveis de desorganização e tão básicos, né, nessas matérias a que o chefe de Estado-Maior-General referiu-se, portanto, isso certamente vai afetar a nossa capacidade de resposta a ameaças externas. Portanto, estaremos mais vulneráveis à vulnerabilidade a atos de terrorismo na nossa região. Certamente estaremos mais frágeis, com menos capacidade de proteger as nossas infraestruturas estratégicas. Não estão a acontecer vandalizações em muitas infraestruturas importantes,
transportes, eletricidade, água, portanto, manifestam-se noutros setores, não é? E na sociedade, mas têm como origem problemas que estamos a viver neste importante setor. Portanto, na frente econômica também, o garimpo, portanto, nas zonas diamantíferas, não é? E com outros recursos, portanto, o aumento do garimpo também. Temos muitas dificuldades, havendo problemas num órgão importante como este, num país tão extenso como o nosso. Portanto, há muitas infraestruturas críticas que poderão estar ameaçadas e estarem a ser utilizadas para fins diferentes daqueles que são interesse do país. Portos, portanto, nós temos sérios problemas. Portanto, Angola está na rota do tráfico de droga. Portanto, se não é de consumo, certamente passa por aqui muita droga para o resto do mundo. E, claramente, com problemas dessa natureza, num órgão tão importante, tem que haver problemas do género. Por isso é que eu, portanto, ao refletir sobre o assunto, portanto, isto aconteceu só mesmo assim, foi criado para produzir todos os efeitos que nós estamos a assistir. Agora, é preciso também não perdermos de vista que há um legado, né? Portanto, nós somos um país que teve um conflito muito importante e longo e muito sério. Claramente que no leque de fatores que contribuem para o estado de coisas, não é? Para além da negligência e tudo aquilo que eu me referi antes, é comum que órgãos como os nossos, Forças Armadas, não é? Em contextos como os nossos, em que há coexistência de, tanto, terminada a guerra, tanto, foram incluídos nas Forças Armadas, não é? Pessoas que antes estavam em partes diferentes, né? Portanto, faziam parte do conflito, né? E esta integração claramente tem também os seus impactos, né? Nós estamos com uma estrutura em que existem certamente culturas organizacionais diferentes, resultantes então das transformações que ocorreram, né? Há, em consequência também disso, desigualdade em termos de formação e profissionalização. Há temas relacionados com redes informais de lealdade, não é? E por esta razão ainda há uma fragilidade, tanto em termos de identidade institucional unificada. A questão é, hoje pode-se falar verdadeiramente de Forças Armadas, no verdadeiro, não digo formalmente, não é? A questão é, essas situações não decorrem também de um trabalho não acabado em termos de reunificação e de estruturação das Forças Armadas, não é? Portanto, é natural que existam situações do género, não é? Há desafios complexos que exigem também capacidade de resposta, né? E que devem ter uma importância, devem estar no topo das prioridades e que muitas vezes, por força do contexto, sistema político-administrativo que temos, poderão não ter a atenção que devia ter. E a outra reflexão que podemos ter em relação a este assunto é a seguinte: será que um sistema político e administrativo pode ter um resultado diferente? O atual sistema político e administrativo é capaz de gerar um resultado diferente que vemos e que assistimos nas Forças Armadas e que falamos antes no sistema de justiça. Isso para dizer, portanto, é a mesma abordagem, é a mesma. Portanto, há problemas inerentes à própria estrutura, não é, para o sistema das Forças Armadas, mas há assuntos exógenos, não é? Portanto, obviamente, se houver problemas sérios que reconhecemos todos que existem ao nível do sistema político e administrativo, certamente que eles vão afetar também adversamente o
as Forças Armadas. Ainda, em termos de causas, né, fatores que podem contribuir para o estado de coisas, há os problemas tanto organizacionais e de gestão estratégica. Há uma estrutura, a percepção que se tem também é que existe uma estrutura muito pesada, né, a nível das Forças Armadas, sobretudo ao nível do topo, né, excesso de oficiais superiores, que é natural em contextos onde há essa unificação de Forças Armadas, não é? E que numa primeira fase, portanto, as pessoas, e como tivemos acordos de paz, não é? Portanto, é natural que tenhamos situações do género, não é? A duplicação de funções, a baixa de, portanto, proporção, há um desequilíbrio entre aquelas que são as forças operacionais e forças administrativas, obviamente que enfermam de problemas de promoções baseadas em antiguidade, política, histórica, e não necessariamente no mérito e na competência. E o que é que isto causa? Qual é o impacto disso? Desmotiva pessoas, aquelas pessoas que provavelmente, e o Rui falou muito bem, que portanto, há uma componente que é profissional, não é? E isto são essas pessoas, os profissionais, que vão assegurar o melhor desempenho a nível da organização e o tema operacional das próprias Forças Armadas. A questão que se coloca é, se eu, num contexto desse em que não há meritocracia, certamente as pessoas mais talentosas não vão ficar no exército, vão ficar aquelas pessoas que se querem aproveitar da farda para resolver os seus problemas pessoais, particulares e de grupo. Portanto, é o problema do nosso contexto que se repercute também nas Forças Armadas, só que, claro, num contexto e numa instituição como esta, que tem que assegurar a nossa soberania, a integridade do nosso território, portanto, não se pode brincar, e, obviamente, saúdo a coragem e a perspectiva de resolução do problema comunicado pelo chefe de Estado. E, obviamente, que uma situação, claramente que não acredito que os problemas portanto, há sensibilidade, não é, em relação à comunicação dos reais e mais complexos problemas, mas há também a necessidade de haver um maior controlo também até parlamentar em relação a estes outros aspectos da nossa vida coletiva. E falar em parlamentar, está agora em discussão uma lei que rege também questões de disciplina a nível das Forças Armadas angolanas, com alguma polémica, mas aqui estávamos centrados nesta questão, o anúncio do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, General de Aviação Altino dos Santos, sobre a implementação de reformas estruturais a nível das unidades militares. Fechamos assim a nossa análise aos temas e na ponta final já deste nosso jornal 7 dias é o momento para os recados. Zé Guerreiro, que recados é que temos então para esta edição? Bom, o meu primeiro recado, eu retomo a tomada de posse da nova Ministra da Educação, e para dizer que senti-me de qualquer modo um pouco incomodado. Incomodado é o termo leve que eu quero usar. Porque, segundo li na imprensa, o Sr. Presidente da República deu orientações para que a Sra. Ministra da Educação, que então nomeada, trabalhe para que não existam crianças fora do sistema de ensino. Incomodado porque pensei, mas é assim, num discurso de tomada de posse, dar orientações numa questão que é estruturante, que dura anos, como se fosse uma medida, uma orientação pontual. E isso, esta medida estruturante, esta questão fundamental do nosso sistema de ensino e de educação, depende de uma ministra? Ou é uma questão multissetorial que depende de um programa do governo e do contributo, por isso, de vários ministérios? Não sei se foram os órgãos públicos de comunicação, né, no afã das suas políticas de bajulação e propaganda, que não expressaram bem nos seus títulos o que realmente disse o Sr. Presidente da República. Poderá ter acontecido isso, não é?
haver alguma... acho que foi mal interpretado o que disse na altura o Sr. Presidente da República, né? E que criou os tais títulos. Ele, como é natural e necessário, expressa uma preocupação, uma boa preocupação. Esperando que a nova ministra também se preocupe com essa questão de base, com essa questão de tirar os milhões de jovens, de crianças que estão fora do sistema de ensino. Mas que isso não se resolve com uma simples orientação na tomada de posse. Terá sido mal interpretado pelos editores dos órgãos de comunicação social esta justa preocupação do Sr. Presidente da República. Por outro lado, foi referido também que os ativos que estão em bancos exteriores se aguarda para serem encaminhados também para a construção de escolas. Também me deixou um pouco incomodado. Não era melhor que para este setor, para a educação, que é um setor de base do nosso projeto de país, do nosso desenvolvimento do país, não era melhor que para este setor sejam alocadas verbas que já temos, ou que seja, como diz o povo, já estamos com elas, aquelas que já estão cá dentro. E as tais, que esperamos que venham do exterior, mas ainda não sabemos quando, possam sim ser utilizadas, caso já não existam outras grandes prioridades para o país, serem utilizadas essas então que virão do exterior e que não sabemos quando, então sim, essas serem utilizadas para o aumento da frota de aviões, para a construção dos centros de convenções, para as compras de viaturas de luxo, para os diferentes ministérios e outras instituições do Estado, para a construção de centros protocolares, para o aumento de orçamentos de diferentes instituições, que muitas vezes não justifica, para a utilização de inteligência artificial nas escolas, etc, etc. Portanto, também fiquei um pouco incomodado se temos que esperar que a construção das escolas dependa da recuperação ou não de ativos vindos do estrangeiro. Nisto que referi, queria dar as boas-vindas ao anúncio que o Ministério das Finanças fez também esta semana passada, de que vai haver cortes substanciais nas viagens de deputados e de cargos de luxo também para vários órgãos de soberania. É de saudar também esta situação. Tenho um outro incómodo no segundo recado. É um outro incómodo. Hoje os meus recados são de incómodos. Tenho visto e lido que a candidata ao secretário-geral da OMA anda pelo país em campanha eleitoral. Tendo havido, no início, 3 candidatas, uma previamente não foi aceite e a outra depois também desistiu. Ficou só uma. Depois de haver uma candidata única, começou a campanha eleitoral de uma só candidata e única candidata. É esquisito, não é? Eu ando confuso, não é? Ando a tentar rever os meus conceitos sobre democracia, sobre debates e sobre campanhas eleitorais. Finalmente, não é bem um recado, é um apreço de solidariedade às ex-alunas do Liceu Feminino, chamado na altura Liceu Guimar de Lencastre, e agora Liceu Nzingambandi, que promoveram uma homenagem à doutora Irene Guerra Marques, da qual foram suas alunas. Foi um gesto muito bonito, de amizade, de carinho, de solidariedade, para com uma professora que, com certeza, muito influenciou, muito terá influenciado aquelas suas ex-alunas. Foi bom ver nas fotos várias mulheres conhecidas, não é? Algumas que já tiveram funções importantes no país, homenagear a sua ex-professora. Bonita homenagem, parabéns a todos. Nem tudo está mal no reino da Dinamarca, nem tudo está mal no reino de Angola. Foram então os recados do Zé Guerreiro. Gustavo da Conceição, que recados é que temos para esta edição? Tem um recado, um único recado. E esse recado visa lembrar uma máxima que o Presidente da República orientou os seus ministros na tomada de posse do segundo governo. Comunicar melhor. E trabalhar mais. Não, essa parte de trabalhar mais não é a parte que está hoje em avaliação. A parte de comunicar melhor. E digo isso porque ao longo da última semana vi que numa visita ao demolido Hospital
Hospital Américo Boa Vida. Américo Boa Vida. Vi 2 ministros e um diretor-geral, portanto, no caso, a ministra da Saúde e o ministro das Obras Públicas e o diretor-geral do Laboratório de Engenharia, virem fazer um esforço para explicar porque é que o hospital tinha sido demolido. O que é lamentável, e por isso só me refiro à parte, não me refiro à parte de trabalhar mais, Da só me comunicação. refiro à parte de comunicar melhor. O que é lamentável é que isto podia ter sido feito há 2 semanas atrás, as explicações que deram, evitando a enxurrada de problemas no nível das redes sociais sobre a demolição de mais um edifício icónico Um património. da cidade de Luanda. Eu não sei se será ainda património, mas pelo menos era um edifício icónico. Já tinha sido assim com o Palácio de Dona Joaquina. Calámos-nos, destruímos, depois da reação das pessoas viemos justificar. Foi assim com o Teatro Avenida. Calámos-nos, destruímos, depois das pessoas reagirem, viemos justificar. E, portanto, o que eu esperava e o que eu espero é que o governo aprenda e, portanto, possa comunicar sobre estas coisas antes da pressão popular chegar às redes sociais. Trabalhar mais e comunicar melhor foi o lema, mas aqui a palavra de ordem, mas aqui, sobretudo, comunicar melhor, que é fundamental. Rui de Castro. Bem, eu em primeiro lugar queria dizer que estou perfeita e completamente de acordo com aquilo que acaba de mencionar o Gustavo. É que realmente comunicar não é fazer papel de bombeiro. Agora, ainda ligado a esta temática, também era importante que o governo da província de Luanda e o Ministério das Obras Públicas nos pontualizassem acerca da situação de dezenas, para não dizer centenas, de prédios da cidade de Luanda e de outras no país que estarão em piores condições do que o agora derrubado Américo Boa Vida. Portanto, é bom que todos nós tenhamos também isto presente. Dos recados que trazia. Primeiro, a Universidade Agostinho Neto acaba de se tornar a primeira instituição do ensino superior a ter o serviço Conecta Angola com internet de alta velocidade via satélite, o nosso Angosat. Estamos em 2026. O Angosat foi lançado em 2022. Quer dizer, ficamos 4 anos para colocar internet de alta velocidade na quiçá mais importante instituição universitária do país. Bom, isto deve nos dar também alguma ideia de como é que estará a colocação deste serviço pelo resto do território. Bom, ainda no país do satélite, o governo da província do Cubango, no âmbito do programa de requalificação de aldeias, beneficiou a população com 23 casas T2 e T3 feitas em adobe.
Os novos proprietários viviam em casas de palha e de pau a pique. Ora, nas redes sociais vieram muitas postagens críticas sobre este gesto do governo do Cubango, mas esquecendo-se de um detalhe, é que as populações que passaram a beneficiar destas casas em adobe melhoraram, de facto, as suas condições de vida. E para a realidade do Cubango, para as disponibilidades do governo local e para efetivamente apoiar quem estava em situação quase que degradante, colocada de parte esta nossa mania das grandezas, mas é efetivamente com pequenos gestos destes que nós vamos melhorando e saindo até da pobreza extrema que vimos falando bastante nos nossos programas. Por último, eu tive a oportunidade de ser atendido no INSS, na Rua da Missão. E então foi uma sensação bastante agradável. Encontrei uma sala limpa, organizada, com os painéis informativos a funcionar, uma equipa dinâmica, atendimento rápido e eficiente. Portanto, está de parabéns a Claudete Fernandes e aos restantes colegas pelo trabalho que ali desempenham. Entretanto, também pude constatar que estavam ali a ser atendidos idosos em condição física muito debilitada. E então acho que já era a altura de o INSS encontrar outras soluções para estes idosos portanto, a partir de uma certa idade, de 70 e tal, 80 anos, já não terem de fazer a prova de vida indo ao INSS. O INSS é que devia ir à casa destes idosos, confirmarem, fazerem todo o seu trabalho, mas sem que eles fossem submetidos a estas deslocações, que inclusive eles acabam por fazer mal à saúde. E é tudo. Ok, Rui, obrigado pelos recados. Ainda em inglês, que recados ou recado para esta edição? Olha, primeiro um comentário. Parece que há coincidência, né? Eu vinha também para falar do Américo Boa Vida, mas essa última nota do Rui suscitou-me também um comentário. Eu sei que há um protocolo em relação ao INSS, porque já assisti, de eles irem à casa de algumas pessoas, não é? Talvez não esteja suficientemente divulgado, mas mesmo assim, e concordando com o Rui, não é? Até podiam-se explorar formas alternativas, não é? No contexto do desenvolvimento tecnológico que temos, com os WhatsApps da vida, não é? Arranjar formas de fazer. Aliás, o exemplo é o que temos aqui, né? Portanto, algumas pessoas não estão no estúdio, estão a participar no programa, não é? Portanto, esta prova de vida, eu acho que também no contexto atual é possível fazê-la através de mecanismos tecnológicos, né? Esta era a primeira nota. A segunda nota, relacionada com o Américo Boa Vida, a demolição do Américo Boa Vida. O Gustavo esqueceu-se de falar do mercado do Quinaxis também, né? Pronto. É assim, eu acho que não é apenas um tema de comunicação, não é? É também
um tema de envolvimento dos principais stakeholders ou partes envolvidas no processo de tomada de decisão. Portanto, muito provavelmente, na altura em que... Este é um projeto que está a ser desenvolvido, não é? Está a ser implementado. Aliás, acho que já há um prédio nas traseiras do antigo prédio que já está construído, não é? Portanto, a partir do momento que sabia que havia de demolir o hospital, devia ser envolvido, não é? As principais partes interessadas para explicar a razão de ser da coisa. Pois é, aqui um detalhe também e que foi dito é que quando se anunciaram as obras, anunciaram-se reabilitação e ampliação. Daí o surgimento destes novos edifícios na traseira. Não se falava tanto na demolição da estrutura anterior e que fosse erguida uma outra estrutura. Era a reabilitação, a requalificação. Sim, né? Sim. Por alguma razão se decidiu por demolir o edifício. Era preciso engajar as pessoas nesse processo, não é? Obviamente que envolve a comunicação, mas não menos importante, por se tratar de um assunto que é tão técnico, não é? E era preciso envolver mesmo as autoridades técnicas. Os ministros não são autoridades técnicas, não é? Isto também que dá credibilidade à coisa, não é? Portanto, e é por esta razão que muitas vezes, né, por esta razão do envolvimento excessivo do poder político, não é? A dar justificações que não lhes dizem respeito, não é? Que muitas das vezes depois são apanhados na contramão, né? Em qualquer escândalo. Este é um assunto que perfeitamente, não é? A autoridade técnica mais alta deveria falar do assunto, não é? Do projeto, da província, do município, porque ele vai interagir, não é? Eu vi nas redes sociais posts de arquitetos da sociedade civil com argumentos muito sólidos, por exemplo, né? E quem vai fazer o contra-argumento não são certamente os ministros e não precisam de se expor a esse ponto, não é? Portanto, talvez não, o meu apelo é que nestas e noutras situações deveria primeiro haver o envolvimento das pessoas, não é? Todas as partes interessadas, e mesmo que politicamente se decida, não é? Porque o poder político pode não estar de acordo com uma decisão técnica, uma proposta, um curso de ação técnica decidido. Mas mesmo assim, que seja então, haja esse diálogo e que haja uma entidade técnica mais inquinada para a decisão que se tomou para apresentar a decisão, escusando então e protegendo a imagem dos ministros para tudo, né? Que se faça. Obrigado, Wenda Inglês, esta reflexão, este recado. A fecharmos assim mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Os cumprimentos habituais desta equipa, com a direção de informação da LAC. Agradecer a presença dos nossos comentadores, do Wenda Inglês, do Gustavo da Conceição, José Guerreiro e o Rui de Castro. Também o nosso abraço a Adebayo Vuns, não esteve presente nesta edição, mas com certeza que também está connosco. Bom dia a todos, boa semana. As despedidas de Emanuel Catelina e Ricardo Dias, que garantiram a técnica, o José Silva esteve na moderação. Voltaremos a analisar a semana em retrospectiva na próxima edição. Até lá, continuem ligados à Luanda Antena Comercial. Bom dia. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.